Justiça não é caridade. É tempo de dizer que nós não estamos numa campanha por justiça social. É tempo de dizer que a igreja não tem um projeto de justiça social. É tempo de dizer que a igreja não vive para fazer justiça social. Quem tem projeto de justiça social é partido político, é governo, é ONG, é entidade de classe, é sindicato, são as múltiplas organizações da sociedade civil. Essas realidades todas, essas instâncias todas têm projeto de justiça social. A igreja não tem projeto de justiça social. A igreja é a igreja. A igreja é a comunidade do reino de Deus. A igreja não tem ideologia, por exemplo. É tempo de dizer, porque outro dia me chegou um link dizendo que eu e o Ariovaldo éramos os grandes articuladores da esquerda evangélica no Brasil. Já também disseram num blog que eu sou um grande articulador da esquerda evangélica no Brasil, patrocinado pelos sindicatos de esquerda da Alemanha. E recebo uma grana boa para fazer esse trabalho político aqui no país. É tempo de dizer que nós somos cristãos, nós somos a igreja, nós somos a comunidade do reino de Deus. Nós não somos de direita nem de esquerda, não somos conservadores, neoliberais, ou socialistas, ou comunistas. Nós não estamos num projeto político. Nós estamos falando de justiça. E nós estamos falando de justiça que se faz com amor, porque nós somos cristãos. E começamos a nossa campanha dizendo que todo mundo tem direito a ter direitos. E por que todo mundo tem direito a ter direitos? Porque todos nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança, nos deu o direito de ser, de vir a ser. Romanos capítulo 4, versículo 17, diz que Deus é aquele que chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Deus nos chamou à existência. E quando Deus nos chamou à existência, nos deu o direito de ser. E também nos deu automaticamente o direito de ter direitos de ser com dignidade. Nós somos a igreja, a comunidade do reino de Deus. O reino de Deus, que para os profetas do Antigo Testamento era o Shalom de Deus, era um reino de abundância, de plenitude, de tudo para todos. O reino de Deus é isso, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, disse o apóstolo Paulo. Nós somos a comunidade do reino. Nós somos a comunidade que existe para ser um sinal histórico do reino de Deus. E à medida em que esses sinais históricos do reino de Deus se manifestam entre nós, eles transbordam de nós, porque nós acreditamos que não apenas nós temos direitos, mas todo mundo tem direito a ter direitos. Então nós não temos um projeto político, nós não temos uma ideologia, nós não estamos num programa de promoção de justiça social, nós somos uma comunidade cristã. Nós nos reunimos para aprender a ser gente e ser sociedade. Foi assim que nós entendemos o Evangelho. A IBAB é uma comunidade cristã, é uma comunidade de Cristo. E quando nós nos reunimos para celebrar a nossa fé, nós nos reunimos para trocar os nossos abraços, para ter a comunhão, nós nos reunimos para a intercessão, para a oração, e nós nos reunimos para perguntar a Deus como é que Ele quer que a gente viva nesse mundo,
Porque nós somos seguidores de Jesus de Nazaré. E quando perguntamos a Deus como é que Ele quer que a gente viva nesse mundo, aí então a gente ouve Deus dizendo: uma das maneiras que eu quero que vocês vivam nesse mundo é promovendo a justiça do reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por isso nós olhamos para a palavra de Deus com essa perspectiva de aprender a seguir a Jesus. E quando vamos aprendendo a seguir a Jesus, nós aprendemos isso, que justiça não é caridade, que eu queria sublinhar para você hoje à noite. Justiça não é caridade. Jesus é herdeiro da tradição de Israel, e na tradição de Israel, um ato de bondade não era um ato de gente bonzinha, de gente boazinha. Quem fazia um ato de bondade, fazia um ato de justiça. Quem dava um pão a um pobre, fazia um ato de justiça. E à medida em que praticava atos de justiça e cumpria a lei, o que acontecia, ele ia se tornando justo. Porque os rabinos ensinaram que toda pessoa tem uma balança, e quando a gente pratica atos de maldade, o prato da maldade pende e nós vamos nos tornando ímpios. Mas quando a gente pratica atos de justiça e obedece à lei, o prato da justiça pesa e nós vamos nos tornando justos, que eles chamavam de sadik. Por exemplo, Jó era um homem justo. O que quer dizer isso? Jó era um sadik, porque praticava justiça. Não é que ele era bonzinho, ele praticava justiça. Jesus é herdeiro dessa tradição de Israel. Ele não está falando de ninguém aqui ser bonzinho. Ele está falando de nós praticarmos a justiça. E justiça não é caridade. Eu sei que caridade é a maneira como na Bíblia do catolicismo romano se traduz a palavra amor. Mas eu estou usando a palavra caridade nesse sentido de uma ajuda ao próximo, uma ajuda ao outro, um ato de bondade. É nesse sentido que estou usando a palavra caridade, quero dizer que justiça não é caridade. E quando nós olhamos para a maneira como Jesus vive e como é que ele trata as pessoas, nós aprendemos a diferença entre justiça e caridade. E aprendendo a diferença entre justiça e caridade, nós vamos praticar a justiça com amor, porque é assim que Jesus vive a prática da justiça. Quais as diferenças entre justiça e caridade? Primeiro, caridade você faz de cima para baixo. Justiça você faz de baixo para cima. Caridade implica uma relação hierárquica entre quem doa e quem recebe. A caridade é uma coisa que você faz porque você tem e o outro não tem. Você sabe e o outro não sabe. Você pode e o outro não pode. Então você estende a mão ao outro que está abaixo. E esta relação hierárquica, ela sugere para nós um diferencial qualitativo entre seres humanos. E Jesus subverte completa e absolutamente a relação de hierarquia na convivência entre as pessoas. Caridade a gente faz de cima para baixo. Justiça a gente faz de baixo para cima. Por quê? Porque foi assim que Jesus ensinou aos seus discípulos que, olhando para o reino de Deus que estava se instalando, se manifestando, dando os seus sinais, por exemplo, a mãe de Tiago e João foram para Jesus e disseram: olha, permite que o meu filho, um se sente à sua direita, outro à sua esquerda. E Jesus diz: olha, vocês não entenderam, o reino de Cristo é diferente do reino de César, porque no reino do César, aquele que tem poder e autoridade, exerce o seu poder e a sua autoridade dominando sobre os outros, mas no reino de Cristo, aquele que tem poder e autoridade, exerce o poder e a autoridade servindo, de baixo para cima. Inclusive Jesus ensina isso lavando os pés dos seus discípulos. É uma inversão
da nossa perspectiva de hierarquia na sociedade. Jesus não está dizendo, eu não tenho, eu não sei, eu sou igual a você. Não é isso, isso é falsidade, isso é hipocrisia. Há diferenças entre nós. Há coisas que eu sei que você não sabe. Há coisas que eu tenho e que você não tem. Há coisas que você sabe que eu não sei. Há coisas que você tem e que eu não tenho. Mas é justamente nessa compreensão e nesse discernimento que a palavra de Deus vai nos ensinar a não olharmos ninguém de cima para baixo. Pelo contrário, diz o apóstolo Paulo, cada um deve considerar o outro superior a si mesmo. E ninguém deve buscar apenas os seus interesses, mas deve buscar prioritariamente os interesses dos outros. Isto é, no reino de Deus a gente olha todo mundo de baixo para cima. Seria muito interessante que você chegasse diante de uma pessoa que carece da sua ajuda e chegasse para ajudar e dissesse, obrigado pelo privilégio de servir você. Isso é tão entranhado na cultura de Israel, que eu estava lendo um rabino que disse que visitou Jerusalém, e ele deu uma esmola para um sujeito. E o sujeito, então, depois que recebeu a esmola, virou-se para ele e disse, olha, considerando que, na minha pobreza, você me alcançou, me deu uma esmola, isto é, você praticou um ato de justiça, e a sua balança da justiça começou a pesar mais, você está se tornando um sadique, porque você está praticando atos de justiça em meu favor, às minhas custas você está se tornando justo, é justo também que você me dê uma recompensa. Mas essa é a lógica que está embutida nessa proposta de Jesus de nós olharmos os outros de baixo para cima como servos. Caridade a gente faz de cima para baixo. Justiça a gente faz de baixo para cima. Caridade mantém o status de dependência. Justiça transforma a estrutura da sociedade. Caridade mantém dependência. Justiça liberta. Há uns 20 anos, mais ou menos, eu e Silvia estávamos falando num congresso sobre responsabilidade social da igreja, lá no estado do Rio de Janeiro. E lá pelas tantas, na palestra da Silvia, levantou-se uma senhora e disse assim, a nossa igreja tem responsabilidade social. Nós entregamos uma cesta básica para uma família da nossa igreja aqui, ó, já faz tempo. A avó recebia, a mãe recebia, a neta recebe. Nossa igreja é comprometida com a caridade. É de fato comprometida com a caridade, que mantém 3 gerações recebendo cesta básica. Isso é uma vergonha para um programa de justiça, porque justiça liberta, justiça não mantém dependência. Veja que interessante, Jesus fala em Lucas capítulo 6, versículos 34 a 36. Se vocês amam apenas aqueles que amam vocês, que recompensas vocês terão? Também os pecadores amam apenas os que os amam. E se vocês fazem o bem apenas aos que fazem o bem para vocês, que recompensa vocês terão? Também os pecadores fazem a mesma coisa. Agora, essa aqui Jesus não podia ter falado, ou não precisava ter falado, ou não devia ter falado, e ai meu Deus do céu, ele falou. Se vocês emprestam dinheiro apenas àqueles que podem pagar, oh, hello, Jesus, espera um pouquinho, o nome do treco é empréstimo. Você empresta, o cara devolve. E Jesus está dizendo assim, não, isso aí qualquer um faz. Isso aí o banco faz. Tinha sistema financeiro na época de Jesus, agiotagem, tinha tudo isso aí na época de Jesus. Emprestar para quem pode pagar, isso aí qualquer um faz, isso vamos fazer negócio. Nós estamos querendo fazer justiça. É diferente. Empreste na perspectiva de não receber. Isso aí então é doação, Jesus. Então, é isso que eu estou falando. Se você tem dinheiro para emprestar, você tem dinheiro para doar. Não, mas se eu doar todo o meu dinheiro, eu vou ficar sem dinheiro para emprestar. Bom, então você não tem dinheiro para emprestar.
Eu não sei se a minha matemática é meio complicada, mas eu acho o seguinte: um dinheiro que eu preciso, eu não posso te emprestar. Porque se eu te emprestar e eu preciso, e você não me pagar, a coisa vai ficar complicada. E se eu te emprestar e você não puder me pagar, eu vou dar um jeito de você me pagar. E eu vou começar a oprimir você até você me pagar. E aí você vai ter dois problemas: a necessidade que fez com que você me pedisse dinheiro emprestado, e agora eu cobrando de você, que você vai ter que me pagar esse maldito dinheiro, porque os seus problemas são problemas seus, não são meus. E Jesus está sentado do lado e está dizendo assim: muito bem, é isso aí mesmo, vai mesmo, mata o pobre, esmaga, leva para o tribunal mesmo. Você está falando assim: não, disso aí está na Bíblia? Tá. Leia Tiago. Leia Tiago. Tiago condenando e criticando aqueles cuja fé é morta e que arrastam os pobres aos tribunais. É muito interessante, né? A lógica da Bíblia Sagrada é outra. Você vai acabar com o mercado financeiro. Não quero acabar com o mercado financeiro, eu quero fazer justiça. Não se iluda. Quando aquele maldito manda para você um cartão de crédito com seu nome, ele não é legal. Ele não é bonzinho. Você não vai receber um novo cartão de crédito que você nem pediu. E quando você abrir, fala: olha que pessoal bacana, me deu mais um cartão de crédito, que joia, que bacana. Não confunda negócios com caridade, e não confunda negócios e caridade com justiça. Esse negócio era tão sério em Israel que Deus inventou um treco chamado Ano do Jubileu. O que é o Ano do Jubileu? É o 50º ano da dívida. No 50º ano da dívida, todas as dívidas eram zeradas em Israel, o que garantia que nenhuma geração nascia escrava. Em Israel acontecia o seguinte: você pegava dinheiro emprestado meu, eu te emprestava. Você não podia me pagar, vendia sua esposa como escrava, vendia os seus filhos como escravos, e eles iam trabalhar para mim de graça, pagando a sua dívida. Mas no ano do jubileu eu era obrigado a dar o recibo de quitação plena e completa da dívida. Não importa se você ainda devia 1 milhão, 2 milhões ou 10 milhões. No 50º ano você está zerado da sua dívida. E toda geração começa do zero com novas oportunidades. Caridade mantém dependência. Justiça promove libertação. Terceiro, caridade você faz à distância, mantendo a distância. Justiça você faz em contato, construindo comunidade. Nós não estamos numa campanha de arrecadação de fundos para organizações sociais. Não estamos. Nós somos uma igreja. É claro que você pode fazer a sua oferta, preencher o seu cheque, colocar no envelope amarelo, trazer e depositar numa das nossas urnas, para quem se converteu já na vida adulta, não frequentou a escola dominical e não cresceu numa igreja tradicional, evangélica. O negócio se chama gasofilácio. Você pode pegar um envelopinho amarelo, colocar um bom cheque ali e colocar no gasofilácio. Você faz caridade. Caridade a gente pode fazer inclusive com dinheiro. Para fazer justiça a gente tem que fazer com consciência. Para fazer justiça a gente tem que fazer com engajamento. Para fazer justiça a gente tem que fazer com envolvimento. Até porque, não diz aquele versículo, que os olhos não veem, o coração não sente. O versículo não existe, mas a lógica bíblica existe. Começa aqui no coração. Jesus via as multidões, se
compadecia das multidões e agia. Ver, sentir e agir era o método de Jesus. Quem não se envolve não sofre. Quem não se envolve não empatiza. Quem não se envolve não simpatiza. Quem não se envolve não se deixa comover. Quem não se envolve não se compadece. O que é extraordinário, que a Bíblia Sagrada diz, que Jesus comia com pecadores, com os pobres, com os leprosos, com as prostitutas. E ele não tratava essas pessoas como pessoas a quem ele assistia. Não eram pessoas assistidas por Jesus. Eram pessoas com quem Jesus tinha comunhão, porque estavam à mesa com ele. Até hoje no Oriente Médio é assim. A cultura do Oriente Médio, quando você está à mesa de alguém, você se tornou um da família. Quando você recebeu alguém na mesa, na sua casa, na sua mesa, você trouxe esse alguém para a família, agora você é de casa. Quando Jesus come com essas pessoas, ele está se envolvendo com elas, porque Jesus não mantém distância, nem de você, nem de mim e nem de ninguém. Nós não queremos apenas doar cheques, fazer uma ação asséptica. Até porque quando você fizer assim para alguém, se esse alguém olhar para você e fizer assim para você, terá toda a razão, porque nós somos todos iguais. Caridade se faz doando generosamente, justiça se faz ressignificando estilo de vida. Só complica, porque você quer mesmo seguir a Jesus. É complicado, eu estou te falando. Caridade a gente faz doando. Justiça a gente faz ressignificando o nosso estilo de vida. Caridade é mais ou menos assim. Eu vou para casa hoje, abro o meu armário, vejo quantas camisas eu tenho sobrando, retiro do meu armário e mando para a Ibabe. Aí quando eu coloquei as minhas camisas na sacola, aliás, tem uma estatística, viu? Fora a roupa de frio que você guarda de um ano para outro, uma blusa que a senhora não usa já há 3 meses, não vai usar mais. Viu? É estatístico. Aí eu fiz a minha sacola com camisas, que eu não uso mais. No meio do caminho eu dei um tropeção naquela mesinha que fica no corredor. E já digo assim, essa porcaria dessa mesa, tira isso daí e manda lá para a Ibabe. Aí tem aquele tapete que eu enrolei, não sei o que eu faço com ele. Nem o zelador do prédio quis. Pô, doutor, obrigado, eu não estou precisando não. Aí o que eu faço? Manda lá para a Ibabe. Aquele quadro da sua tia, que fez um curso de pintura, ela te deu de presente. Manda lá para a Ibabe. Isso é caridade. Pode ser útil, o quadro pode ser útil para alguém. As camisas. Aliás, por exemplo, par de sapato. Quantos pares de sapato deve ter no armário de uma mulher? Quanto você acha assim que é justo? Ou quantos relógios devem ter na gaveta de um homem? Você acha que é justo assim, relógio? Quantos? Caridade a gente faz com aquela coisa que a gente não usa mais, aquele dinheirinho que sobrou, aquele objeto assim que a gente substituiu, trocou por um novo, aí o antigo em bom estado, né? A gente inclusive fala isso, né? Mande suas doações em bom estado. Não devia nem precisar falar, né? Conheço a história de um pastor que a igreja fez doações, aí veio
sandália havaiana, um pé só. Pô, aí é demais. Mas sabe o que o pastor fez? Pegou, colocou tudo no palco assim, os negócios, camisa rasgada, tranqueirada, pôs tudo no palco. E falou assim, bom, irmãos, esse negócio aqui, ó, nós fizemos uma triagem, não serviu para mandar lá para a creche. Então, quem doou pode vir pegar de volta. Complicado. Então, isso aí é caridade. Veja bem, pausa. Eu não estou falando que você não deve mais mandar suas camisas para a Ibabe. De vez em quando eu dou uma passada no bazar lá para ver e tal. Pode mandar suas camisas, seus sapatos, a sua cômoda, a sua televisão que você trocou. Vai ter utilidade. Vai ter muita utilidade. Mas isso é caridade. Justiça implica ressignificar estilo de vida. É Zaqueu. Zaqueu, quando Jesus entrou em sua casa, ele não se tornou um doador mais generoso. Ele fez uma avaliação da estrutura financeira da sua família. Uma avaliação do dinheiro que tinha em conta. Ele fez uma avaliação dizendo, esse dinheiro aqui é dinheiro sujo, não é meu, nunca deveria estar na minha conta, eu vou restituir a quem de direito, essa parte aqui eu vou dar aos pobres, porque eu estou vendo aqui, Jesus, que eu tenho é muito, é exageradamente muito, isso aqui não é uma questão de conforto, é de ostentação, eu não preciso nada disso, eu vou dar isso aqui. É diferente, é uma nova consciência de consumo, é uma nova consciência de ganho, é uma nova consciência de como fazer negócios, é uma nova consciência do quanto a gente quer ter, quanto a gente vai reter, quanto a gente vai doar, é uma ressignificação do estilo de vida. É difícil, mas é necessário e exigido por Jesus. É necessário e exigido por Jesus. Caridade se faz com o que a gente tem para dar. Justiça a gente faz com o que o outro precisa receber. Por isso é que Jesus, quando está diante do cego Bartimeu, ele pergunta para o cego, o que é que você quer que eu faça para você? É engraçada essa pergunta. O cara é cego, Jesus vai lá e fala, o que você quer que eu te faça? O cego poderia falar, eu sou cego, eu quero ver. Pô, é óbvio que eu quero ver. Mas não é tão óbvio. Jesus então pergunta, o que é que você quer que eu faça? Porque não é o que eu tenho para te dar que determina a nossa relação. É aquilo que você quer receber e aquilo que você precisa receber, aquilo que você está disposto a receber, aquilo que você entende que deve receber. Inclusive, eu quero pedir licença para perguntar se você quer receber de mim. Pode ser que você não queira receber nada de mim. Quero pedir licença. Inclusive falar, Jesus, o senhor está pedindo licença para curar alguém? Falou, Eu não entro invadindo a vida das pessoas. Eu bato na porta, se alguém ouvir a minha voz, vai abrir a porta e eu vou entrar. Mas eu bato na porta. Me dá licença. Essa questão de Jesus devolver a voz às pessoas, extraordinário. Antes de devolver a visão, ele devolveu a voz, a fala. Devolveu o protagonismo da vida. Tem gente que se a gente perguntar assim, então qual a sua opinião? A pessoa vai falar assim, mas eu posso dar uma opinião? Falou, pode. Não é que eu sou casada há 30 anos, meu marido sempre falou que a minha opinião não presta para nada. Não, mas aqui a senhora pode dar sua opinião. Não é que o meu pai nunca me ouviu, minha mãe nunca me ouviu. Não, mas aqui a gente ouve a senhora, inclusive Deus ouve a senhora, Deus ouve você, Deus quer saber a sua opinião, Ele não vai chegar na sua vida lhe dando, sem perguntar para você o que é que você quer receber. Porque justiça se faz devolvendo às pessoas o protagonismo de suas vidas. E tem gente que não quer ser ajudada. Vamos fazer justiça. Estou em depressão. Falo, tem aqui psicólogo, psiquiatra, remédio, tratamento, cuidado. Mas se eu sair da depressão, eu vou ter que trabalhar? Vai.
Então acho que eu vou ficar aqui. É claro que uma pessoa em depressão tem o seu juízo comprometido. É claro que tem gente encostada na vida. É claro que tem gente que se encosta nos sistemas de apoio governamental, que o Bolsa Família tem um monte de vagabundo vivendo de Bolsa Escola, Bolsa... esse discurso aí a gente já sabe. Mas eu duvido que isso seja a maioria da nossa população brasileira. Jesus ensinou para nós que dar é mais bem-aventurado do que receber. Ter para dar é mais bem-aventurado do que estar na necessidade. E quando a gente vai ao encontro das pessoas e a gente devolve a elas o protagonismo de suas vidas e dá a elas a oportunidade de se colocarem de pé, não significa necessariamente que nós vamos dar a elas o que elas estão pedindo, exigindo, mas nós não vamos dar a elas necessariamente aquilo que temos sobrando, nós vamos dar a elas aquilo que lhes é necessário. E não há nada mais necessário do que devolver a uma pessoa a sua dignidade de tornar-se novamente protagonista de sua vida. Devolver à pessoa o protagonismo da sua história. Há pessoas que não acreditam que têm direitos. Há pessoas que têm dificuldades de nos olhar nos olhos, que não acreditam que são iguais a nós. Por quê? De onde roubaram essa dignidade? Mas nós podemos devolvê-las, porque foi assim que Jesus tratou as pessoas. Caridade. A gente faz com publicidade. Justiça a gente faz com discrição. Imagina se eu falo aqui, quem preencher a sua cartela vai ganhar um número para concorrer ao sorteio de uma BMW no final da campanha. Ou então melhor, quem der a maior oferta para pagar a reforma da nossa nova sede, nós vamos dar o nome dessa pessoa a esse auditório aqui principal. Tem uma placa do lado esquerdo e do lado direito. Auditório fulano de tal. Mas Jesus ensina para nós o quê? Quando você for praticar um ato de justiça, não saiba a sua mão esquerda o que fez a mão direita. A discrição deve ser tal que você esconde de você mesmo aquilo que você está fazendo. É não publicizar. Por quê? Para que as pessoas que forem abençoadas pelos atos de justiça não se tornem gratas e devedoras àqueles que eventualmente as ajudaram, mas que glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Por que Jesus exige o anonimato de quem pratica a justiça? É para não vincular a outra pessoa àquele justo, mas vincular a outra pessoa num espírito de gratidão ao nosso Pai que está nos céus, porque Deus, o nosso Pai, é a fonte de todo recurso que porventura tenhamos para repartir. Primeiro, caridade a gente faz de cima para baixo, justiça a gente faz de baixo para cima. Caridade mantém o status quo e a relação de dependência. Justiça transforma a estrutura da sociedade e promove libertação. Terceiro, caridade você faz à distância, mantendo o distanciamento. Justiça você faz em contato e construindo comunidade. 4, caridade você faz doando. Justiça você faz ressignificando a vida. 5, caridade você faz com o que tem para dar. Justiça você faz com o que o outro precisa receber. 6, caridade você faz para o outro. Justiça você faz com o outro, devolvendo a ele o protagonismo da sua história. 7, caridade você faz com publicidade. Justiça você faz com discrição.
Nessas questões todas aqui, o que eu consigo enxergar é o coração de Deus e o coração de Jesus a seu respeito e a nosso respeito. E eu consigo ver, quando o assunto é justiça, não é ajuda, não é de cima para baixo, é me devolvendo protagonismo, é respeitando a minha dignidade, é perguntando para mim, é me chamando para participar, é me colocando em pé. Eu vejo um Deus que está muito preocupado e ocupado com a nossa autonomia. Um Deus que não quer nos manter carentes e dependentes, não quer nos manter infantilizados, não quer nos carregar no colo a vida inteira. Toda criança tem direito a um colinho, todo dia. Adulto tem que andar com as suas próprias pernas. Não é para ser carregado no colo. Gente grande que precisa ser carregada no colo está vivendo um momento de transição, uma dificuldade temporária, porque adulto anda com as suas próprias pernas. Esse é o caminho de Deus conosco. Há pouco tempo eu estava num programa gravando, e era um programa interessante sobre religião, espiritualidade, Deus, fé, Deus existe, não existe. Aí tinha um católico da Opus Dei, um ateu, uma senhora mística indiana, um filósofo e eu, pastor evangélico. E a gente conversando se Deus existe ou não existe. E lá pelas tantas, aquela senhora, toda afetiva, toda carinhosa, toda uma vovó assim, uma vovó, linda, pura, bonita, uma senhorinha. Ela falou assim: pastor, Deus é maravilhoso. Oh. E quando eu penso em Deus, eu penso, quando eu era pequena, que papai me segurava pela mão. E quando eu ia atravessar a rua, eu não me preocupava em olhar para um lado nem para o outro. Porque papai estava me segurando pela mão. Não é lindo, pastor? Eu falei: não acho. Eu não acho. Não é essa a experiência que eu tenho de Deus e não é essa a experiência que eu tenho ensinado as pessoas a respeito de Deus. É verdade. Deus nos pega pela mão e atravessa a rua conosco. É verdade. De quando em vez Ele nos pega no colo, porque não temos forças para caminhar. É verdade que Deus nos acolhe, nos abraça, que Ele é um Pai amoroso, Ele é o Abba. É verdade. Mas também é verdade que Deus nos quer adultos e maduros como cooperadores. Deus nos quer em pé. Deus nos quer como cooperadores. Eu olho na Bíblia Sagrada e vejo que o Éden é um jardim feito pelas mãos de Deus. Fora do Éden, do paraíso, estão as cidades, feitas pelas mãos dos homens. É Babel, é a Babilônia, é Nínive, é Roma, é Jerusalém que mata os profetas. O paraíso feito pelas mãos de Deus, as cidades feitas pelas mãos dos homens. E o céu? Como é o céu descrito na Bíblia Sagrada? O céu descrito na Bíblia Sagrada é uma cidade que tem no meio um jardim. É obra de 4 mãos. As mãos de Deus e as mãos dos homens. Porque Deus tem essa elegância de repartir conosco a responsabilidade pela existência. Deus tem essa elegância de nos convidar como seus cooperadores da história que está sendo escrita e da nossa própria história.
Deus tem essa elegância de nos incluir nos seus projetos, inclusive as nossas más ideias, Deus inclui. Deus incluiu a monarquia em Israel e ele não queria rei. Deus incluiu um templo que foi construído por Salomão por ideia de Davi, mas Deus nunca pediu um templo. Esse Deus da Bíblia é um Deus que nos dá essa possibilidade de dignidade. Talvez seja isso que queira dizer que Deus faz justiça por nós. Deus não é um cara bonzinho, fazendo coisas bonitinhas para nós. Deus é um pai que, quando necessário, nos pega no colo. Mas Deus é um pai que quer nos ver crescer para transferir a nós a responsabilidade de cuidar dos negócios dele aqui embaixo. Isso é digno. Isso é belo. Isso é sim uma proposta de vida extraordinária. Nós não estamos aqui para fazer caridade. Nós estamos aqui para viver como gente grande, experimentando, manifestando e multiplicando os sinais do reino de Deus, do qual nós todos somos cidadãos de plenos direitos e abençoados por Deus, responsáveis por escrever a história. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos coloque de pé, nos faça adultos, nos dê tudo de que precisamos para podermos repartir tudo quanto dele temos recebido. Amém.